Meu nome é Marco e sou detetive em São Rafael, no estado do Rio de Janeiro, em 1997. A cidade é um emaranhado de histórias, algumas delas enterradas sob as pedras das calçadas. No entanto, uma em particular sempre me fascinou: a Casa dos Lamentos. Desde pequeno, eu ouvia os mais velhos contarem histórias sobre o lugar. Diziam que era assombrada, que as almas da família que desapareceu ali ainda vagavam entre as paredes deterioradas e que nem todos os que entravam saíam. Naquele dia fatídico, o telefone tocou em meu escritório. A voz do policial do plantão soou tensa e a urgência na sua fala me fez sentir um calafrio. A Casa dos Lamentos estava novamente nos holofotes e eu era o escolhido para investigar. Um misto de excitação e medo se formou no meu estômago. Havia algo sobre aquele lugar que me chamava, como um canto hipnótico que eu não conseguia ignorar. Quando cheguei à casa, o céu estava nublado e uma brisa fria parecia soprar do interior. O odor de mofo e decomposição me atingiu antes mesmo de cruzar o limiar da entrada. Os rangidos das tábuas sob meus pés ecoavam na solidão do lugar, e sons distantes se misturavam em um lamento quase imperceptível. Senti um nó na garganta, mas minha curiosidade como detetive me impediu de recuar. Respirei fundo, apertei o punho e entrei na casa, determinado a enfrentar o que quer que estivesse à espreita em suas sombras. Os passos ecoavam em um ritmo irregular, como se a casa estivesse acompanhando minha jornada. O interior da Casa dos Lamentos era um testemunho do tempo. A poeira cobria cada superfície como um manto pesado, e os móveis, que um dia foram repletos de vida, estavam agora em um estado de deterioração avançada. Cadeiras de madeira estavam quebradas, e a mesa, repleta de arranhões, parecia ter guardado segredos que o tempo se recusava a contar. Enquanto avançava, uma sensação de desconforto me acompanhava. O ar estava impregnado de um cheiro de umidade, como se o local estivesse preso em um ciclo de degradação sem fim. A luz filtrava-se pelas janelas sujas, criando sombras que dançavam nas paredes. Foi então que meus olhos caíram sobre uma foto emoldurada, pendurada torta na parede. A imagem mostrava uma família sorridente, capturada em um momento de alegria, sem saber que seus destinos seriam selados ali. Uma onda de empatia me invadiu, e a tristeza por aqueles que haviam desaparecido me fez hesitar. No chão, algo atraiu minha atenção. Um brinquedo de criança, um pequeno urso de pelúcia, desgastado e sujo. A presença daquele objeto parecia deslocada, um resquício de inocência em um lugar tão sombrio. Comecei a me perguntar se não estava apenas vendo coisas. Por que um brinquedo estaria ali? Uma sensação de angústia se apoderou de mim, como se eu estivesse pisando em um terreno sagrado. À medida que caminhava, percebi detalhes estranhos. Uma boneca com um vestido rasgado em um canto, uma garrafa de leite velha na cozinha. Esses objetos pareciam estar fora de lugar, como se a casa estivesse tentando me dizer algo. Tentei racionalizar, mas cada vez mais a atmosfera carregada começava a afetar minha sanidade. O que realmente havia acontecido ali? Eu precisava de respostas, mas cada passo que dava me empurrava mais fundo no abismo do desconhecido. Conforme avançava pela casa, os sussurros começaram a se infiltrar em minha mente como um murmúrio distante que não conseguia decifrar. A princípio, pensei que era apenas o vento passando pelas frestas das janelas,
mas à medida que a tensão aumentava, as vozes pareciam tomar forma, ecoando em meus ouvidos. Eram sussurros suaves, quase melódicos, mas carregados de desespero. A sensação de estar sendo observado se intensificou e uma nuvem de paranoia começou a se formar sobre mim. Tentava ignorar os sons, mas quanto mais eu explorava, mais nítidos eles se tornavam. Olhei para os cantos da sala, para os quadros pendurados nas paredes, como se esperasse ver alguém espreitando de trás das sombras. Meu coração disparou. Eu não estava sozinho. A cada passo, uma onda de ansiedade me envolvia, fazendo com que eu quisesse correr. Mas o que me mantinha lá era a necessidade de respostas. Finalmente, cheguei a uma porta velha e desgastada. Uma força invisível parecia me puxar para dentro. Com uma hesitação que quase me fez recuar, abria. A escuridão no interior era densa e opressiva, e ao meu redor havia uma estante repleta de livros empoeirados. Um diário, coberto de poeira e teias de aranha, chamou minha atenção. Ao abri-lo, as páginas revelaram anotações perturbadoras sobre os últimos dias da família que ali vivera. Os relatos eram cada vez mais confusos, misturando delírios e uma crescente sensação de pavor. As palavras dançavam diante dos meus olhos e uma horrível verdade começava a se formar na minha mente. O que aconteceu naquela casa era muito pior do que eu poderia imaginar. A casa parecia guardar segredos sob cada tábua de poeira, mas um quarto em particular chamou minha atenção. Uma porta pesada, trancada e coberta de ferrugem, parecia resistir ao tempo e ao abandono. O impulso de abri-la era irresistível, como se a própria casa estivesse sussurrando para mim. Depois de alguns empurrões e puxões, a maçaneta finalmente cedeu com um rangido agonizante. Ao entrar, fui envolvido por uma escuridão densa e opressiva. O ambiente era mais sombrio do que o restante da casa, como se a luz se recusasse a penetrar naquele espaço. A primeira coisa que vi foram os objetos pessoais da família. Roupas penduradas em cabides enferrujados, uma boneca desbotada sentada em uma cadeira empoeirada e uma cama coberta por um lençol amarelecido. Cada item parecia contar uma história, mas a história era trágica. No canto da sala, um espelho empoeirado chamou minha atenção. Aproximando-me, senti um frio inesperado. Quando olhei para o reflexo, percebi que havia algo atrás de mim, uma sombra escura e indistinta. Meu coração parou por um instante, e quando me virei abruptamente não havia nada. Apenas o vazio opressivo do quarto. A sensação de que a casa estava viva aumentou. Era como se cada parede, cada objeto estivesse absorvendo minha essência, alimentando-se do meu medo e da minha curiosidade. Eu não estava apenas explorando aquele espaço, eu fazia parte dele agora, e a percepção de que poderia nunca sair começou a se instalar em meu peito. A pressão aumentava e eu sabia que precisava sair, mas a porta atrás de mim parecia ter desaparecido. A curiosidade, agora temperada por um medo crescente, me conduziu até a escada que levava ao porão. Ao descer, o ar se tornava mais frio e denso, como se cada degrau me afastasse da realidade. As paredes estavam úmidas e a luz fraca da lâmpada tremulava, lançando sombras dançantes que pareciam ter vontade própria. Assim que cheguei ao fundo, um arrepio percorreu minha espinha. O ambiente era claustrofóbico e uma sensação de desespero começou a me envolver. Enquanto observava o espaço, as paredes começaram a parecer vivas, pulsando com uma energia desconhecida.
Então, numa fração de segundo, a escuridão se transformou. As sombras ganharam forma, revelando figuras indistintas da família desaparecida. Seus rostos eram borrados, mas os olhos brilhavam com um vazio profundo. Eu estava sendo observado, e não era mais o investigador. Eu era a presa. Os sussurros, que antes eram sussurros furtivos, agora se transformaram em gritos agonizantes. As vozes se sobrepunham umas às outras, clamando por socorro, por justiça, por alívio. A casa se transformou em um labirinto de terror, e a percepção de que eu havia caído em uma armadilha começou a se instalar. Tentando recuar, percebi que as sombras se moviam em direção a mim, como se quisessem me envolver em um abraço mortal. O horror se intensificou quando percebi que não apenas assistiam, mas caçavam, revelando segredos que eu não estava preparado para enfrentar. O que havia acontecido com eles? Quais eram os traumas que essa casa guardava? A busca por respostas rapidamente se tornou uma luta pela sobrevivência. E eu sabia que cada passo que eu dava me levava mais fundo em um abismo do qual talvez não houvesse retorno. As sombras dançavam em volta de mim, sussurrando e gritando como um coro de almas perdidas. Eu estava encurralado, cada movimento que tentava fazer só me levava mais fundo em suas garras sombrias. O pânico crescia em meu peito e uma sensação de desespero tomou conta de mim. O labirinto de terror que antes era apenas uma exploração tornou-se uma armadilha mortal. Foi então que, no meio da confusão, uma figura apareceu em minha mente. O investigador que havia desaparecido anos atrás, marcado pelo mesmo destino trágico que agora me ameaçava. Sua expressão era de preocupação e urgência, e suas palavras ecoavam em minha mente. Você precisa sair daqui, Marco. A casa não é o que parece. Ela se alimenta de você. Eu queria gritar, perguntar o que ele queria dizer, mas a realidade se distorcia à minha volta, e eu não conseguia mais distinguir o que era real. Em um ato desesperado, olhei em volta em busca de uma saída, mas a casa parecia ter sua própria vontade. As paredes se moviam, fechando-se sobre mim, e o ar se tornava cada vez mais pesado. O clima de desespero atingiu seu ápice quando percebi que estava prestes a confrontar a entidade que assombrava aquele lugar, a essência sombria que devorava todos que se atreviam a entrar. A atmosfera estava carregada, e eu não sabia se estava prestes a encontrar a verdade ou se meu destino já estava selado. Com um último suspiro de coragem, preparei-me para enfrentar o que quer que estivesse à espreita nas sombras. Quando acordei, a luz branca do hospital era ofuscante. O cheiro de desinfetante e o zumbido dos aparelhos me cercavam, um lembrete cruel de que eu ainda estava vivo. Porém, a sensação de estranheza me envolvia como um cobertor pesado. Tentei compreender o que havia acontecido, mas as memórias da Casa dos Lamentos dançavam na borda da minha mente como sombras se recusando a desaparecer. Os rostos da família desaparecida e os sussurros que se tornaram gritos atormentavam meus pensamentos. O que era real? O que eu realmente havia enfrentado? Os médicos diziam que eu havia desmaiado, mas a verdade que eu havia descoberto estava gravada em meu ser, indelével e angustiante. Não era apenas uma experiência, era uma marca que nunca se apagaria. Voltei ao trabalho, mas a sensação de que o terror nunca me abandonaria era palpável. Olhei para os casos antigos, mas em vez de paz, encontrei uma inquietação persistente.
A Casa dos Lamentos, com seus segredos e sombras, ainda me assombrava. Enquanto caminhava pelas ruas de São Rafael, percebi que o desconhecido é uma força poderosa, um eco de medos que nunca nos deixam. O horror que vivi naquela casa não era um fim, mas um lembrete de que o medo é parte da condição humana. A Casa dos Lamentos sempre estará lá, aguardando a próxima visita, uma espera silenciosa pela próxima alma que se atreverá a desbravar seus mistérios. A cidade de São Paulo, em 2008, estava envolta em uma névoa pesada que parecia combinar com o peso de nossa missão. Eu era Alex Martins, detetive da Polícia Civil, e aquela noite seria marcada por uma captura que, em muitos sentidos, mudaria minha vida para sempre. O caso do serial killer conhecido como O Sorriso havia nos consumido por meses. Suas vítimas, sempre deixadas em locais isolados, exibiam aquele sorriso macabro, como se o próprio demônio tivesse zombado de suas vidas até o último instante. Quando finalmente localizamos o esconderijo do assassino, a tensão era palpável. Nossos corações batiam em uníssono e o ar estava carregado com a expectativa de ação. Eu sentia um frio na espinha, um pressentimento que se intensificava a cada passo que dávamos. As vozes dos meus colegas sussurravam instruções enquanto nos aproximávamos da porta, em um prédio abandonado na periferia, cercado por pichações e sombras que pareciam observar nosso avanço. Ao arrombar a porta, a cena se desdobrou diante de nós. Ele estava lá, sentado em uma cadeira, com aquele sorriso grotesco estampado no rosto. O choque de encontrá-lo pessoalmente foi um golpe visceral, um eco das noites sem dormir que passamos tentando entender sua mente distorcida. A sensação de vitória foi agridoce, pois aquela expressão nunca mais sairia da minha memória. A prisão do sorriso não era apenas um ponto final em nosso trabalho. Era o início de um pesadelo que eu não conseguia prever. Naquele momento, enquanto as luzes da cidade piscavam ao fundo, percebi que o verdadeiro horror estava apenas começando. Após a captura do sorriso, pensei que conseguiria retomar minha rotina, mas a realidade logo se mostrou mais complexa. As noites em claro começaram a se acumular e uma sensação estranha de inquietação se infiltrou em minha mente. Os dias pareciam se arrastar e a vida na delegacia continuava, mas eu estava cada vez mais distante. Em momentos de solidão, comecei a ter vislumbres do sorriso dele em espelhos e janelas. Era como se ele estivesse me observando, um fantasma que se recusava a desaparecer. Eu me pegava olhando para os reflexos, esperando que o riso macabro surgisse, mas, em vez disso, encontrava apenas a minha própria imagem, desfigurada pelo medo. As mensagens anônimas começaram a chegar logo após sua prisão. O primeiro texto dizia: "Você não pode escapar do que você fez." O conteúdo era simples, mas a maneira como me cutucava era perturbadora. Com o passar dos dias, as mensagens se tornaram mais ameaçadoras, insinuando que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Ele não está realmente preso. Olhe por cima do seu ombro. A crescente paranoia me fez questionar minha sanidade. O que era real? O que era apenas fruto da minha imaginação? Tentava racionalizar tudo, mas a linha entre o que era lógico e o que era aterrorizante começou a se desvanecer. Senti que o sorriso do assassino se tornava parte de mim, uma sombra que eu não conseguia afastar. Com o passar dos dias, a sensação de estar sendo seguido
tornou-se uma constante em minha vida. Cada passo que dava pelas ruas de São Paulo era acompanhado pela certeza de que alguém me observava. As sombras se tornaram mais profundas e eu me pegava olhando para trás, na expectativa de ver algo ou alguém que pudesse confirmar meu pavor. A mente estava à beira de um colapso e o medo era tão palpável que quase podia sentir os olhos em minha nuca. Decidi investigar minha própria segurança, buscando soluções para o que acreditava ser uma perseguição real. Instalei câmeras em casa e pedi para alguns amigos que também eram policiais para me acompanharem em minha rotina. No entanto, quando compartilhei minhas suspeitas com eles, encontrei resistência e descrença. Você está apenas estressado, Alex. O caso do sorriso foi pesado, mas você precisa deixar isso para trás, disseram, com um tom de voz que soava distante. Essa falta de apoio só aumentava a tensão que crescia em meu peito. As mensagens anônimas se tornaram mais frequentes, cada uma amplificando meu medo. Você não está seguro nem dentro de casa. Olhe bem ao seu redor. As palavras se infiltravam em minha mente, intensificando a sensação de vulnerabilidade. Era como se a atmosfera ao meu redor estivesse se tornando mais densa, pressionando-me a cada instante. Em meio a tudo isso, a incerteza e o desespero se tornaram meus companheiros constantes. Naquela manhã, o telefone tocou, interrompendo o silêncio pesado em minha casa. Era uma chamada para uma nova cena de crime. A polícia havia encontrado um corpo em um apartamento na Zona Norte, e eu sabia que o caso exigia atenção imediata. Mal sabia que esse seria o momento que viraria minha vida de cabeça para baixo novamente. Ao chegar ao local, uma nuvem de tensão pairava no ar. O cheiro de sangue fresco misturado ao perfume de detergente era quase insuportável. O corpo estirado no chão era de um colega, um investigador que tinha trabalhado no caso do sorriso. Ele estava em uma posição grotesca, os olhos arregalados em um último grito silencioso. O desespero começou a crescer dentro de mim. Mas o que realmente me fez congelar foi o que encontrei em um espelho próximo. A marca do sorriso do assassino estava lá, esculpida em sangue, como uma assinatura macabra. Era como se ele estivesse me dizendo: eu estou aqui e você não pode escapar. O choque da cena era brutal, um reflexo do terror que eu já estava enfrentando em minha mente. A confusão tomou conta de mim. Como isso poderia acontecer? O sorriso estava preso. Eu deveria estar seguro. Mas enquanto olhava para o corpo do meu amigo, percebi que a manipulação estava mais próxima do que eu imaginava. O assassino parecia brincar comigo, e a sensação de estar preso em um jogo mortal se intensificou. Eu estava sendo consumido pelo medo e pela incerteza. A linha entre caçador e presa começou a se dissolver e o terror se instalou em meu coração. As lembranças começaram a emergir, não como uma linha do tempo clara, mas como flashes confusos e distorcidos que preenchiam minha mente. Recordei minha primeira experiência como detetive, quando o caso do sorriso surgiu. O entusiasmo da juventude, misturado ao horror que envolvia cada nova vítima, me fez sentir invencível. Naquele tempo, acreditava que a verdade sempre prevaleceria. Mas agora, reviver aqueles momentos era como abrir uma ferida que nunca havia cicatrizado. A captura do assassino foi um evento glorioso, uma vitória que eu imaginava que traria paz. No entanto, enquanto revisito aqueles dias, percebo que essa vitória se transformou em um ciclo vicioso.
de terror psicológico. A conexão entre meus medos e a figura do assassino se solidificava, como se ele houvesse deixado uma marca indelével em minha alma. A cada pista que analisava, cada arquivo que relia, a presença do sorriso parecia se intensificar. Minhas tentativas de racionalizar o que estava acontecendo eram em vão. As imagens de suas vítimas, os gritos silenciados, tudo isso se fundia em uma espiral de desespero. Senti como se estivesse sendo puxado para um abismo, uma escuridão da qual não conseguiria escapar. A sensação de impotência era esmagadora. O assassino, mesmo atrás das grades, ainda estava no controle, manipulando cada movimento meu. Era como se eu estivesse dançando ao som de uma melodia macabra, sem saber que cada passo me levava mais fundo na própria loucura. A verdade estava se tornando cada vez mais distorcida, e eu percebia que o verdadeiro monstro era o que habitava minha mente, alimentando-se de meu medo e insegurança. A luta estava apenas começando, e a vitória parecia distante e inalcançável. A noite caiu como um manto escuro sobre a cidade de São Paulo, e eu me encontrava sozinho em meu apartamento, cercado por sombras que dançavam à luz fraca de uma lâmpada. O desespero havia atingido seu ápice, e a tensão se tornava insuportável. A cada segundo que passava, eu sentia a presença do sorriso mais próxima, como se ele estivesse esperando o momento certo para fazer sua jogada final. O sussurro na minha mente, que antes parecia uma mera sugestão de medo, agora havia se tornado uma voz clara e insistente. Você não pode escapar, Alex. Você me conhece melhor do que imagina. Eu sou parte de você. As palavras ressoaram como um eco nas cavernas de minha mente, reverberando por cada canto escuro da minha alma. A verdade que essa voz revelava era aterrorizante. O assassino não era apenas um homem que havia sido capturado, mas uma manifestação dos meus próprios demônios. Nesse momento de intensa luta psicológica, percebi que o verdadeiro monstro estava dentro de mim, alimentando-se do medo e da culpa que eu carregava. Cada escolha que fiz como detetive, cada erro que cometi, parecia agora ser uma parte de um grande jogo que eu não sabia que estava jogando. A realidade se distorcia à minha volta, e a linha entre a sanidade e a loucura começava a se desfocar. Quando finalmente consegui me erguer da cama, a atmosfera estava carregada, como se o próprio ar estivesse se comprimindo ao meu redor. Eu precisava enfrentar essa entidade que se manifestava em minha mente. A luta não era contra um ser físico, mas contra a sombra que se apoderava de mim. A escuridão parecia se tornar mais densa, e enquanto eu olhava para o espelho, vi não apenas o meu reflexo, mas a imagem distorcida do sorriso. Com um grito primal, desafiei a voz. Eu não sou você. E naquele momento, percebi que a batalha estava longe de terminar. Mas eu havia tomado a primeira atitude para enfrentar o horror que eu mesmo havia criado. Após o confronto, a escuridão não desapareceu. Em vez disso, ela se infiltrou em cada aspecto da minha vida, e o peso dos eventos recentes se tornou uma sombra persistente. Eu me encontrava refletindo sobre tudo o que havia acontecido, tentando fazer sentido do caos. As noites eram longas e solitárias, e o trauma e a paranoia se tornaram meus companheiros constantes. Cada barulho no corredor, cada sombra projetada na parede, era uma lembrança do sorriso macabro que nunca deixaria minha mente.
Enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, eu me via observando os rostos das pessoas, temendo que qualquer um deles pudesse ser uma nova manifestação do sorriso. A incerteza me consumia e a luta interna parecia interminável. Eu sabia que, embora tivesse sobrevivido, a marca do assassino ainda estava gravada em minha alma, um lembrete constante do que havia enfrentado. A sensação de que o terror se transformara em um legado duradouro se instalou em meu coração. A cidade continuava a girar em sua rotina frenética, mas eu sentia como se estivesse preso em uma bolha de desespero. O sorriso do assassino, que um dia simbolizara um desafio a ser vencido, agora representava algo mais profundo e sinistro, a luta contínua entre luz e escuridão dentro de mim. Com cada novo dia que surgia, eu sabia que a porta para o desconhecido permanecia entreaberta. O verdadeiro horror não havia terminado. Ele apenas havia se transformado, se escondendo nas sombras da minha mente. E enquanto eu tentava seguir em frente, a certeza de que o passado nunca poderia ser esquecido pairava como um espectro ao meu redor. Depois de uma longa e exaustiva noite de trabalho, finalmente deixei a delegacia. Era uma quarta-feira qualquer em 2003 em São Paulo, e as ruas estavam tão vazias quanto a sensação de monotonia que me acompanhava. O ar fresco da manhã me trouxe um pequeno alívio, mas a certeza de que voltaria a encarar o mesmo ciclo de sempre era um peso difícil de ignorar. Os rostos que cruzavam meu caminho eram sombras passageiras, cada um preso em sua própria rotina, assim como eu. O ritmo da cidade era implacável, mas havia algo em mim que começava a se desligar do pulsar frenético. Subi no meu carro e o motor roncou, uma trilha sonora familiar que me transportava para as mesmas histórias de sempre. Assaltos, brigas de família e, ocasionalmente, algum crime mais grotesco que fazia as manchetes. Lembrei-me de um caso que ainda me atormentava, um garoto desaparecido que nunca conseguimos encontrar. O caso havia passado dos noticiários, mas a imagem de sua mãe desesperada continuava a me assombrar. Ao chegar em casa, a luz da entrada piscou antes de se estabilizar, criando uma sombra momentânea que me fez hesitar. O sentimento de desconforto se instalou em meu peito. Por um breve instante me perguntei se havia esquecido de trancar a porta ou se a segurança em que sempre confiei realmente existia. Era um pensamento irracional, mas não pude evitar a inquietação que ele gerou. Enquanto deixava minhas coisas na mesa, meu rádio de comunicação, que sempre mantive próximo, começou a estalar. Era um sinal. O som distorcido rapidamente se transformou em uma chamada de emergência, interrompendo o silêncio do meu apartamento. O operador começou a relatar uma série de ocorrências estranhas na vizinhança. Pessoas ouvindo gritos à distância, luzes piscando em casas vazias e uma sensação geral de apreensão. O que parecia ser apenas mais uma noite tranquila, logo se tornava uma tela de preocupação. Mesmo assim, não consegui me abalar. Não é nada, pensei. A cidade tem sempre suas histórias. Imaginei que a paranoia poderia ter sido alimentada pela exaustão e pelas semanas de casos sem fim. Decidi ignorar o chamado, buscando refúgio no conforto do meu sofá, onde poderia adormecer em meio a uma maratona de notícias e a familiaridade do meu mundo. No entanto, enquanto as vozes na frequência aumentavam em urgência, não pude evitar um pequeno aperto no coração.
A ideia de que, em algum lugar, algo estava errado e eu estava ignorando, me incomodava. Uma fraqueza, uma falha, mas mesmo assim, deixei a preguiça me vencer. A ideia de sair novamente para encarar o desconhecido, enfrentar a escuridão da noite, era muito mais do que eu estava disposto a suportar naquele momento. Fechei os olhos, a luz do abajur piscando suavemente ao meu lado, e deixei a escuridão me envolver. O que poderia acontecer de tão terrível em uma cidade tão familiar? Quando finalmente me acomodei no sofá, a luz amarelada do abajur iluminou o ambiente familiar, trazendo uma sensação de segurança temporária. Peguei o controle remoto e liguei a TV, mas logo percebi que minha mente ainda estava ocupada com os ecos da chamada que deixei para trás. O silêncio ao meu redor parecia um aviso, uma lembrança de que o mundo lá fora ainda respirava, apesar da minha relutância em enfrentá-lo. Decidi revisar as gravações de segurança que instalei na entrada, algo que fiz apenas por precaução. Fui a um canto do quarto onde mantinha o monitor e as câmeras conectadas. O primeiro vídeo começou a rodar, mostrando a porta de entrada. As imagens eram nítidas, mas a única coisa que eu via eram os poucos carros passando na rua e as sombras das árvores ao vento. Depois de alguns minutos, uma sensação de tédio começou a me envolver, mas então um movimento capturou minha atenção. No canto inferior da tela, uma figura sombria passou pela entrada. A imagem congelou em minha mente como uma fotografia de horror, e meu coração acelerou. Era uma sombra, indistinta e fugidia, como se flutuasse ao invés de andar. O choque e a incredulidade tomaram conta de mim. Deve ser um erro da câmera, pensei, tentando racionalizar a imagem. Mas mesmo enquanto eu falava isso para mim mesmo, uma semente de desconforto começava a germinar em meu interior. O que era aquela sombra? Por que não havia mais ninguém na rua? O medo, até então distante, começava a se instalar lentamente. Nos dias que se seguiram àquela primeira visualização, tornei-me obcecado pelas gravações. Cada noite, quando chegava em casa, sentava-me diante do monitor, como se estivesse prestes a testemunhar um milagre, mas tudo que via eram as mesmas imagens repetidas. A figura sombria começou a aparecer com frequência. Às vezes, uma silhueta indistinta se movia rapidamente, outras vezes permanecia parada, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Mas não eram apenas as gravações que começaram a me perturbar. Pequenos detalhes na minha casa começaram a mudar. Uma noite, ao voltar do trabalho, encontrei a porta do meu quarto entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado antes de sair. Um arrepio percorreu minha espinha. O ambiente que antes me parecia seguro, agora estava impregnado de uma inquietação inexplicável. Naquela mesma semana, um copo que deixara sobre a mesa de café quebrou subitamente, sem que ninguém estivesse lá para provocá-lo. O barulho do vidro estilhaçando ecoou pela casa, e eu quase gritei, mas me contive. Meu coração disparou enquanto observava os fragmentos no chão, como se eles fossem peças de um quebra-cabeça que eu não conseguia entender. Tentei ignorar esses sinais, mas o sentimento de estar sendo observado crescia a cada dia. Cada sombra que se movia em minha visão periférica me fazia parar e olhar. O que deveria ser o meu lar agora se transformara em uma armadilha de incerteza e paranoia. Comecei a questionar minha sanidade. Está tudo na sua cabeça, dizia a mim mesmo. Mas, mesmo assim, a dúvida persistia.
Estaria eu perdendo o controle? Ou havia realmente algo mais sombrio à espreita, esperando o momento certo para se revelar? A atmosfera em minha casa tornara-se opressiva, como se cada parede estivesse se fechando ao meu redor. As noites se arrastavam em um ciclo interminável de insônia e pesadelos. Dormir não era mais um alívio, mas um convite para as visões aterrorizantes da figura sombria que me perseguia. Sempre que fechava os olhos, podia sentir sua presença, uma entidade que se aproximava lentamente, cada vez mais próxima, até que o terror me acordava em um sobressalto, o corpo encharcado de suor frio. Cada despertar era marcado por um frio inexplicável que se infiltrava em meu quarto, como se a própria essência do medo estivesse me tocando. O calor da luz da manhã parecia uma ilusão, uma lembrança distante de conforto. E assim, os dias se arrastavam, enquanto eu lutava contra a paranoia crescente. Numa dessas noites, enquanto revia as gravações na esperança de entender o que estava acontecendo, ouvi algo que me fez congelar. Um sussurro vago emanava do monitor, uma risada baixa e distorcida que ecoou na sala. O som era inconfundível, como se algo estivesse se divertindo às minhas custas. Meu coração disparou e uma onda de pânico me envolveu. A lógica se desfez e o mundo ao meu redor começou a se desvanecer. Decidi que precisava de ajuda. Fui à delegacia, procurei meus colegas, mas as expressões em seus rostos mostravam apenas ceticismo. As histórias sobre uma figura sombria pareciam infantis e irrealizáveis. Mesmo assim, não pude evitar a sensação de que havia algo mais. A desconexão entre minha experiência e a realidade se aprofundava, e percebi que estava sozinho nessa luta, preso entre a linha tênue do que era real e o que era fruto da minha imaginação. Naquela noite, a determinação superou o medo. Decidi que era hora de enfrentar a figura que tanto me atormentava. Preparei uma armadilha, configurando as câmeras de segurança em diferentes ângulos da sala. Meu objetivo era capturá-la em vídeo, mostrar que não era apenas uma ilusão da minha mente. Enquanto o relógio marcava as horas, a tensão se acumulava e a escuridão da noite parecia envolver a casa como um cobertor sufocante. Conforme a sala se tornava cada vez mais escura, meu coração batia acelerado e a luz da tela do monitor era a única fonte de claridade. A expectativa pesava no ar e eu sentia a presença de algo denso e opressivo, como se as paredes da casa estivessem testemunhando a batalha que se aproximava. A cada estalo da casa, a adrenalina percorria minhas veias. Eu me forcei a permanecer alerta, recostando-me na cadeira, olhos fixos no monitor. Quando o relógio soou sinalizando a meia-noite, a figura finalmente materializou-se diante de mim. O choque me paralisou. Um rosto pálido, com traços marcados por uma tristeza profunda. Olhos vazios que pareciam olhar diretamente para a minha alma. O terror se apoderou de mim e a sensação de que havia me perdido em um pesadelo insuportável se tornou palpável. Naquele momento compreendi que a figura não era apenas um espectro qualquer, mas uma alma perdida, um reflexo de um caso que nunca consegui resolver. Seu olhar implorava por ajuda, e o reconhecimento daquela dor era como um punhal em meu coração. Uma parte de mim queria gritar, outra queria correr, mas fiquei preso, paralisado pela revelação. O que eu havia ignorado durante tanto tempo finalmente se revelava,
e a verdade era mais aterrorizante do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar. O último vislumbre da figura me abalou tanto que não consegui suportar. Tudo se tornou um borrão e, antes que eu pudesse processar a realidade à minha frente, desmaiei, caindo pesadamente no chão da sala. Quando finalmente recobrei a consciência, estava estirado no tapete, o monitor ainda emitindo um brilho fraco. A figura havia desaparecido, mas a imagem de seu rosto pálido e olhos vazios continuava a me assombrar. Tentei retomar minha rotina, mas os sentimentos de culpa e medo tornaram-se opressivos, como uma neblina densa que se recusava a se dissipar. A cada passo que dava, cada sombra que passava pela esquina, eu via a figura novamente, sempre escapando de meu alcance. O que antes era uma casa familiar, agora parecia um labirinto, cada canto escondendo um fragmento do que eu tentava esquecer. A ideia de que a entidade poderia estar ligada aos meus fracassos como policial se intensificou, crescendo como um tumor em minha mente. Eu me lembrava de cada caso não resolvido, de cada rosto que não conseguia ajudar, e a dor da culpa se tornava insuportável. Estava preso em um ciclo de autorreflexão, e a linha entre a realidade e a loucura começava a se desvanecer. Como um copo cheio prestes a transbordar, cheguei a um ponto de ruptura emocional. A figura era mais do que um espectro. Era um eco de tudo que havia deixado para trás, e eu não sabia como escapar do peso do meu passado. Agora, mais consciente de minha vulnerabilidade, passei horas sentado em silêncio, refletindo sobre tudo o que acontecera. A figura que havia encontrado naquela noite não era um mero fantasma, era a personificação dos meus fracassos, das vidas que não consegui salvar e das sombras que me perseguiam. Mesmo que eu tivesse sobrevivido ao confronto, sabia que a entidade nunca me abandonara. Meus pensamentos eram um turbilhão de lembranças, cada uma mais pesada que a anterior. Recordei os rostos de vítimas cujas histórias não tiveram um desfecho, e a dor da culpa se instalou como uma presença constante. Aquelas almas, com suas vozes silenciosas, continuavam a assombrar meu coração, fazendo-me questionar se realmente tinha o direito de chamar a minha casa de lar. O verdadeiro horror não residia mais na figura que surgia na escuridão, mas na vigilância constante que agora permeava minha vida. Cada sombra, cada estalo, cada sussurro trazia à tona o peso do passado que carregava. A luta contra os fantasmas que eu mesmo havia criado tornou-se uma batalha diária, uma guerra sem fim. E assim, com essa nova percepção, percebi que o verdadeiro terror não era a presença da figura sombria, mas a consciência de que estava condenado a viver com as consequências de minhas ações. Uma incessante vigília, onde os ecos do que não consegui resolver se tornaram parte do meu ser, me lembrando a cada instante que a luta contra os fantasmas do passado é uma batalha que pode nunca terminar. Era uma noite de agosto de 1997 e eu estava a caminho do meu novo posto em uma delegacia no interior de Minas Gerais, na pequena cidade de Carmo do Paranaíba. O céu estava claro, mas algo na atmosfera parecia denso. Ao me aproximar da delegacia, a construção se destacava, isolada, como se fosse uma lembrança esquecida do passado. As paredes de concreto envelhecidas estavam manchadas.
cobertas por musgo e rachaduras que pareciam sorrir para mim de maneira tortuosa. Assim que entrei no pátio, senti um leve arrepio. Talvez fosse a brisa noturna, ou talvez algo que não conseguia identificar de imediato. O prédio era escuro, mal iluminado, com corredores longos que ecoavam cada um dos meus passos. Mesmo vazio, o lugar parecia vivo. Um ar de mistério impregnava cada canto da delegacia, como se ela guardasse segredos que ninguém ousava contar. Os veteranos me deram boas-vindas rápidas, mas havia algo nos olhares deles, uma hesitação. Eles falavam sobre o turno noturno com uma leveza forçada, como se tentassem esconder um incômodo. Um deles mencionou, casualmente, que o andar superior, onde as antigas celas ficavam, havia sido lacrado anos atrás. Melhor não se preocupar com aquilo, ele disse, antes de mudar de assunto bruscamente. Histórias de fantasmas, pensei. Superstições de uma cidade pequena. Eu não me deixaria levar por isso. Meu trabalho era simples: vigiar, garantir a segurança e ignorar o que não era importante. Mas aquela primeira impressão da delegacia já deixava claro. Algo naquele lugar não estava certo. Os primeiros dias de trabalho foram tranquilos, ou pelo menos deveriam ter sido. Nas primeiras noites comecei a notar pequenas coisas, detalhes que eu achava que não faziam diferença, mas que me incomodavam cada vez mais. As luzes nos corredores piscavam, e eu poderia jurar que ouvi estalos metálicos vindos do andar superior, embora ninguém estivesse lá. Cada vez que eu fazia a ronda noturna, sentia uma pressão no ar, algo que me fazia olhar por cima do ombro, como se estivesse sendo observado. Tentei me convencer de que era minha mente pregando peças. É só a idade do prédio, pensei. A estrutura já estava velha, a eletricidade era instável, e o vento podia passar pelas janelas mal vedadas, produzindo sons inesperados. Conversei com os outros sobre esses incidentes, mas eles não pareciam se importar. Sempre que eu mencionava os barulhos, as luzes piscando, ou a estranha sensação de estar sendo vigiado, eles respondiam com risadas curtas e desinteressadas. Era como se estivessem acostumados, ou pior, como se preferissem não falar sobre o que acontecia ali. Mas algo estava errado. Mesmo tentando ignorar, o desconforto crescia a cada turno. Os ruídos se intensificavam e a delegacia, que antes parecia apenas velha, agora parecia vazia demais. E eu sentia que, de algum modo, aquele vazio estava começando a me envolver. Naquela noite, a delegacia parecia mais silenciosa do que o normal. O relógio no meu pulso marcava 2h45 da manhã quando escutei pela primeira vez passos, pesados, arrastados, vindos do andar de cima, onde as celas ficavam. O som era lento, quase deliberado, como se alguém estivesse andando com correntes presas aos tornozelos. Meu corpo enrijeceu e, por um momento, o instinto me mandou ficar parado. O andar superior deveria estar lacrado. Ninguém tinha permissão para subir lá. As celas estavam abandonadas desde antes de eu chegar. E ainda assim, os passos continuavam. O som metálico das correntes batendo contra o chão de concreto. Senti minha boca secar. Era impossível. Eu sabia disso. Mas o som era tão claro, tão próximo. Tentei ignorar a sensação de perigo que se formava em meu estômago. Quando finalmente tomei coragem, fui até a sala de monitoramento e mencionei os sons a um dos veteranos, esperando, talvez, uma resposta mais séria. Ele soltou uma risada abafada. Deve ser o vento, Henrique. Aqui é assim mesmo.
O jeito casual com que ele disse aquilo me deixou desconfortável. Eles sabiam de algo. Mas por que não falavam? Porque a resposta deles era sempre a mesma, como um roteiro ensaiado. O som das correntes não parava. Ele ecoava dentro de mim, aumentando a ansiedade que eu tentava reprimir. Eu sabia que devia deixar para lá, seguir em frente e terminar meu turno. Mas, contra minha própria intuição, decidi investigar. Peguei a lanterna e me dirigi para as escadas que levavam ao andar de cima. Cada degrau que eu subia parecia me afundar mais em algo que eu não entendia, mas já começava a temer. Cada degrau das escadas parecia me afundar ainda mais em um silêncio opressor. O ar ficou estranho conforme eu subia, mais frio, como se a temperatura tivesse caído repentinamente. O som das correntes, que antes parecia distante, agora ecoava ao meu redor, reverberando pelas paredes de concreto. Ao chegar ao topo, uma sensação de alerta percorreu meu corpo. O corredor que levava às celas estava à minha frente, mas algo estava diferente. As portas, que deveriam estar lacradas, estavam todas abertas. Isso não fazia sentido. Eu sabia que aquele andar havia sido fechado anos atrás. Não havia razão para que as celas estivessem assim. Minha lanterna tremia em minha mão enquanto eu a direcionava para o final do corredor, onde ficava a cela principal. A escuridão parecia mais densa ali, quase como se estivesse viva, esperando por mim. Respirei fundo, tentando controlar o medo que já se espalhava pelo meu peito, e caminhei até a cela. Ao olhar para dentro, tudo o que vi foi o vazio. Nenhuma sombra se movia, nenhum sinal de presença, mas o frio se intensificava. E algo na atmosfera daquele lugar me dizia que eu não deveria estar ali. Era como se o silêncio me observasse de volta. Engoli em seco e dei meia volta. Eu não tinha coragem de ficar mais tempo ali. De volta ao térreo, resolvi não contar nada a ninguém. Não por enquanto. Eles ririam, como sempre faziam, mas algo dentro de mim sabia. Havia algo no andar de cima que eu não entendia. Os dias passaram, mas o som das correntes e passos nunca cessou. Cada noite, mais intenso, mais próximo, como se algo estivesse esperando por mim no andar de cima. Eu não conseguia ignorar mais. Não era só o barulho. Havia algo naquele lugar que exigia minha atenção, algo que eu precisava confrontar. Decidi, contra qualquer juízo racional, voltar ao andar das celas. Desta vez, para uma inspeção mais detalhada. Subi as escadas novamente, sentindo o mesmo frio gélido que me recepcionou da última vez. Mas agora, o ar parecia ainda mais pesado, denso, quase como se eu estivesse sendo sufocado. O som das correntes era alto, constante, e ecoava pelo corredor escuro enquanto eu caminhava, hesitante, até as celas. Foi então que a vi. Agachada no canto da cela principal, de costas para mim, estava uma figura imóvel. O que parecia ser um corpo humano estava encurvado, como se tivesse sido dobrado de maneira grotesca. Minha primeira reação foi pensar que alguém havia invadido o local. "Quem está aí?" Minha voz soou, mas ecoou sem resposta. Eu esperava que a figura se movesse, que me atacasse talvez, mas ela permaneceu agachada, como se estivesse absorvida em algo que eu não conseguia ver. Quando finalmente dei um passo à frente, o som de ossos estalando me fez parar. A figura se levantou devagar, as costas retorcidas e o pescoço torcido em um ângulo anormal. Quando se virou, o que eu vi me tirou todo o ar dos pulmões. Não era humano. O rosto era desfigurado, como se tivesse sido derretido, sem expressão definida.
Os olhos, completamente negros, vazios, me encaravam com uma intensidade paralisante. O ambiente ao redor começou a girar. Sussurros surgiram do nada, vozes que eu não conseguia identificar. O pavor tomou conta de mim. Meu corpo tremia incontrolavelmente e, por um momento, a ideia de fuga me escapou. Eu estava preso ali, cercado por um horror que desafiava toda a lógica. O terror tomou conta de mim. Sem pensar, girei nos calcanhares e corri. Meus passos ecoavam nas paredes enquanto as vozes ao meu redor se intensificavam. Sussurros que pareciam se enroscar na minha mente, confundindo meu pensamento. O som das correntes me perseguiu pelos corredores, como se algo estivesse à espreita, cada vez mais próximo. O ar parecia mais denso, como se eu estivesse correndo através de uma neblina invisível que tentava me puxar de volta para o andar de cima. Quando finalmente cheguei ao térreo, meu coração disparava e o suor escorria pelo meu rosto. Meus colegas estavam lá, despreocupados, como se nada estivesse acontecendo. Sem hesitar, confrontei-os. O que está acontecendo aqui? O que é aquilo no andar de cima? Suas expressões mudaram instantaneamente. O riso costumeiro sumiu, e por um momento, o silêncio foi a única resposta. Foi então que um dos veteranos suspirou e finalmente falou, com uma gravidade que eu ainda não havia presenciado. Há muitos anos houve um motim aqui. Policiais e prisioneiros morreram brutalmente. Foi um massacre. Ninguém saiu vivo daquele andar. Desde então, coisas acontecem por aqui que ninguém consegue explicar. As almas das vítimas, dizem, nunca foram embora. O horror que eu já sentia parecia ganhar uma nova dimensão. Eu não estava lidando com algo racional, com um invasor ou um problema físico. Eu havia cruzado a linha para algo que não podia controlar, algo além da compreensão humana. E agora, não havia mais como ignorar. O mal naquela delegacia era real e estava muito mais próximo do que eu imaginava. A experiência no andar de cima deixou cicatrizes profundas em minha mente. Com a adrenalina ainda pulsando em meu corpo, pedi transferência imediatamente. O alívio que senti ao ser liberado foi quase instantâneo, mas a confirmação de que meus superiores sabiam da história da delegacia me deixou enojado. Eu estava apenas mais um policial a ser descartado. O que quer que estivesse ali, eles já haviam aceitado como parte da rotina. Quando finalmente deixei Carmo do Paranaíba, pensei que a fuga do pesadelo era possível. Mas, assim que me instalei em minha nova cidade, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se eu carregasse um peso invisível. Mesmo longe da delegacia, havia algo que me seguia, um olhar que me espreitava das sombras. Os ruídos que antes se limitavam a correntes, agora sussurravam em meus ouvidos em momentos de silêncio, desafiando minha sanidade. Os sinais de que algo estava errado eram sutis, mas presentes. Uma sombra que passava rapidamente na periferia da minha visão, um sussurro na escuridão que não conseguia identificar. Em momentos de solidão, a sensação de ser observado retornava, mais forte do que antes. Havia um eco daquela noite terrível que me perseguia, uma lembrança viva de que eu não estava totalmente livre. O terror não havia terminado. Havia se transformado em um fardo que eu carregava comigo. A certeza de que as almas das vítimas nunca deixaram aquele lugar me assombrava. E assim, enquanto a vida prosseguia ao meu redor, eu me via preso em um ciclo contínuo de medo e dúvida, sem saber se conseguiria escapar de algo que agora fazia parte de mim.